Olá pessoal, um grande prazer estar aqui com você que está me assistindo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo dessa obra, A Ética de Spinoza. Baruch Spinoza, filósofo holandês de raiz judaica, e estamos nos aproximando aqui do final dessa obra, que é considerada aí um marco, um clássico da filosofia moderna. Vou começar aqui com a proposição 1 desse capítulo 4. Ele fala: nada do que uma ideia falsa tem de positivo é suprimido pela presença do verdadeiro enquanto verdadeiro. Então, vou repetir aqui. Nada do que uma ideia falsa tem de positivo é suprimido pela presença do verdadeiro enquanto verdadeiro. Porque isso parece muito abstrato, parece que eu não estou falando de nada, mas sim, ideias falsas podem ser capazes de produzir, veja, coisas positivas. Talvez você esteja começando a entender o que eu quero dizer. Sim, ideias falsas podem ter resultados bons, mas isso não suprime a presença do verdadeiro enquanto verdadeiro. Aqui poderia se dizer já uma forma de se questionar a filosofia pragmática, vamos botar assim, o pragmatismo, sobretudo contemporâneo, que interessa são os resultados, pouco interessa se você está produzindo esses resultados por meio de uma ideia verdadeira ou falsa. Aí ele continua aqui, a falsidade consiste apenas na privação de conhecimento que as ideias inadequadas envolvem. E essas ideias não têm nada de positivo pela qual se digam falsas. Em vez disso, elas são, enquanto estão referidas a Deus, verdadeiras. Se, portanto, aquilo que uma ideia falsa tem de positivo fosse suprimido pela presença do verdadeiro enquanto verdadeiro, então uma ideia verdadeira seria suprimida por si própria, o que é um absurdo. Então, na visão dele, a ideia verdadeira não pode ser suprimida, mas se uma ideia for suprimida por uma ideia verdadeira, naturalmente ela é falsa, mesmo naquilo que ela tem de positivo. Quando contemplamos o Sol, imaginamos que está a uma distância aproximada de 200 pés. Veja, a filosofia natural da época. No que nos enganamos, enquanto não soubermos qual é a distância verdadeira. Conhecida a distância, suprime-se, que é verdade, o erro, mas não a imaginação, isto é, a ideia do Sol, a qual explica sua natureza apenas à medida que o corpo é por ele afetado. Ou seja, na verdade, não, eu até me enganei aqui, não é que fosse a filosofia natural da época. Ele está fazendo uma conjectura que, ao olhar, a gente tem uma visão, uma ideia, uma noção, mas essa noção está absolutamente equivocada, é uma ideia falsa. Então isso aqui explica a natureza à medida que o corpo por ele é afetado. E assim, embora saibamos a verdadeira distância, isso aqui é interessante, embora saibamos a verdadeira distância, continuamos, entretanto, a imaginar que ele está perto de nós. Tem que dar uma parada aqui rapidinho. Bom, então ele coloca aqui exatamente assim, imaginamos que o Sol está tão próximo não por ignorarmos a distância verdadeira, mas porque a mente concebe o tamanho do Sol apenas à medida que o corpo é por ele afetado. Então temos uma perspectiva equivocada com relação à distância do Sol e nos deixamos levar por esse equívoco. Portanto, a imaginação as imaginações não se desvanecem pela presença do verdadeiro enquanto verdadeiro, mas porque apresentam outras imaginações mais fortes que excluem a existência presente das coisas que imaginamos. Então, veja, mesmo sabendo qual é a distância correta, mesmo tendo conhecimento aí de qual é a distância teórica correta em relação ao Sol, a nossa percepção nos induz
a crermos em uma distância equivocada. Né? Então, por isso que ele botou aqui que as imaginações não se desvanecem pela presença do verdadeiro. Você tem o conhecimento verdadeiro, mas as imaginações prevalecem. Né? O exemplo que ele deu foi essa noção de distância em relação ao Sol. A potência do homem, enquanto é explicada por sua essência atual, é uma parte da potência infinita de Deus ou da natureza. Isto é, de sua essência. Então, ele vai falar aqui, o homem está sempre necessariamente submetido às paixões, que segue a ordem comum da natureza. A força e a expansão de uma paixão qualquer, assim como sua perseverança no existir, são definidas não pela potência com que nos esforçamos por perseverar no existir, mas pela potência considerada em comparação com a nossa, da causa exterior. Então, é a causa exterior que define a força e expansão de uma paixão. Né? A potência considerada por nós em relação a essa causa exterior define a força e expansão. Então, nesse sentido, pouco interessa o quanto nos esforçamos, né? Não tendemos a ter controle sobre as nossas afetações. A essência de uma paixão não pode ser explicada exclusivamente por meio de nossa essência, isto é, a potência de uma paixão não pode ser definida pela potência com que nos esforçamos por perseverar em nosso ser, mas deve ser definida necessariamente pela potência considerada em comparação com a nossa da causa exterior. Então, exatamente, a paixão ela significa a nossa perda de controle, perda de potência de agir. Né? Por isso ela nos acomete, ela faz com que nós padecemos. Nós não é uma afetação adequada, de acordo com o Baruch Spinoza. Ela é, na verdade, inadequada. Nós perdemos a nossa potência de agir. Um afeto não pode ser refreado nem anulado, senão por um afeto contrário e mais forte do que o afeto a ser refreado. Então ele vai começar a mostrar, se você quiser refrear uma paixão, você teria que, ou anular ela, você teria que ter aí uma paixão mais forte, vamos dizer assim, né? Dando um exemplo aqui, um cometimento. O conhecimento do bem e do mal nada mais é do que o afeto de alegria e de tristeza, à medida que deles estamos conscientes. Veja, isso aqui é o núcleo, o cerne do entendimento ético de Spinoza. Né? Você ter o conhecimento, definir o que é bem e mal, né? O que é correto ou errado, né? Porque essa visão, a isso que se propõe o escopo do estudo da ética, definir o que é certo ou errado através de uma conceituação do que é virtuoso e do que não é virtuoso, o que carrega em si vicissitudes. Né? Então, esse conhecimento do bem e mal nada mais é do que o afeto de alegria e tristeza, né? À medida que dele estamos conscientes. Chamamos de bem ou de mal aquilo que estimula ou refreia a conservação de nosso ser. Aquilo que aumenta ou diminui, estimula ou refreia a nossa potência de agir. E, à medida que percebemos que uma coisa nos afeta de alegria ou de tristeza, que nós a chamamos de boa ou má. E por isso, veja, é interessante aqui, porque a princípio um leigo pode dizer, nossa, isso é um perigo, esse entendimento, pois se basta nos dar alegria para que isso seja considerado bom, né, eu posso sair fazendo o mal às pessoas e ficar alegre com isso. Mas veja que, muito possivelmente, o Spinoza estaria colocando muitos desses comportamentos corrompidos no entendimento do senso comum, não como uma afetação adequada, né? Aumentando sua potência de agir, mas no sentido de ser uma paixão e, consequentemente, você, digamos assim, você infringe um conceito ético não porque isso efetivamente te deixe mais alegre, né? Na verdade, o que ele faz é agir sobre o objeto, né? Diminuindo a paixão que esse objeto desperta
sobre você, o que aí seria padecimento e não um sentimento adequado. Só para explicar um pouco, para não haver um choque muito grande de senso comum com a visão ética de Spinoza. Enquanto indica o estado do corpo, um afeto é, portanto, uma imaginação. O conhecimento verdadeiro do bem e do mal, enquanto verdadeiro, não pode refrear qualquer afeto. Poderá refreá-lo apenas enquanto considerado como afeto. Já que o afeto aqui, como ele diz, indica um estado do corpo, é uma imaginação. Então, conhecimento do verdadeiro do bem e do mal, enquanto verdadeiro, se você tem um certo, um adequado conhecimento do verdadeiro e do falso, ou seja, daqui, do que realmente é adequado e transmite alegria e do que é inadequado e transmite tristeza, se você tem esse conhecimento de forma verdadeira, você vai perceber que não vai poder refrear o afeto enquanto considerado afeto, enquanto estiver no campo só da imaginação. Nada do que tem de positivo pode ser suprimido pela presença do verdadeiro, mas enquanto afeto e apenas enquanto tal, se é mais forte que o afeto a ser refreado, esse conhecimento poderá refreá-lo. Então veja, enquanto afeto e apenas enquanto tal, ou seja, enquanto estiver no campo da imaginação, da abstração, se é mais forte que o afeto a ser refreado, esse conhecimento poderá refreá-lo. Então, veja, ele está falando aqui com relação ao conhecimento verdadeiro do bem e do mal, como possibilidade de refrear um afeto. Na verdade, o que ele está dizendo, esse aqui é altamente psicológico, núcleo, o cerne de um entendimento de psicologia, muito antes aí do Freud, de você racionalizar os afetos. Você tem o conhecimento do bem e do mal sobre um afeto, você pode usar esse conhecimento para refrear essa imaginação que é o afeto. Então, além disso, os desejos que surgem dos afetos pelos quais somos afligidos também são tanto maiores quanto mais veementes forem esses afetos. Sua força e expansão devem, pois, ser definidas pela potência das causas exteriores, a qual, em comparação, supera indefinidamente a nossa potência. Assim, os desejos que surgem de tais afetos podem ser mais veementes do que aquele que surge do conhecimento verdadeiro do bem e do mal e poderão, portanto, refreá-lo ou extingui-lo. Então, mais uma vez aqui ele põe sua força, vou repetir aqui, sua força e expansão, os desejos que surgem dos afetos pelos quais somos afligidos também são tão maiores quanto maiores e veementes forem os afetos. Então, você tem o afeto propriamente dito e o desejo. E aí o que acontece? A força e expansão devem, pois, ser definidas pela potência das causas exteriores, a qual, em comparação, supera indefinidamente a nossa potência. Ou seja, caímos na paixão. O objeto desperta na gente algo que nós não conseguimos sozinhos refrear. Assim, os desejos que surgem de tais afetos podem ser mais veementes do que aquele que surge do conhecimento verdadeiro do bem e do mal e poderão, portanto, refreá-lo ou extingui-lo. Então, os desejos que surgem de tais afetos podem ser mais veementes do que aquele que surge do conhecimento do bem e do mal. Então, em alguns momentos, o puro conhecimento do bem e do mal não é capaz de refrear as paixões. O desejo que surge do conhecimento verdadeiro do bem e do mal, enquanto tal conhecimento diz respeito ao futuro, pode ser mais facilmente refreado ou extinto pelo desejo de coisas que são presentemente atrativas. Então, se você tem o desejo que surge de um conhecimento verdadeiro do bem e do mal, enquanto tal, enquanto ao conhecimento diz respeito ao futuro, ele pode ser mais facilmente refreado, aquela coisa da nossa expectativa de baixa preferência temporal, É uma tendência primitiva humana a querer mais o que está às mãos do que uma ideia futura. Então ele coloca isso aqui como uma regra. Há um desejo natural de a gente ter refreado a racionalização à medida em que nos é apresentado de imediato a nossa paixão aqui na nossa frente. O
O desejo que surge do conhecimento verdadeiro do bem e do mal, enquanto tal conhecimento diz respeito às coisas contingentes, pode ser ainda mais facilmente refreado pelo desejo de coisas que estão no presentes, né? Então, coisas que podem eventualmente acontecer ou não, que tem alguma espécie de contingência sobre elas, serão mais facilmente refreadas se tivermos coisas presentes, né? Naturalmente, eu resumiria isso como: o ser humano tem uma tendência a buscar satisfazer a sua zona de conforto, né? É isso. Então, o futuro em relação ao presente a gente prefere presente, né? Possibilidade em relação à concretude a gente prefere concretude do que está em mão, né? Julgo com isso ter demonstrado porque os homens são movidos mais pela opinião do que pela verdadeira razão, e porque o conhecimento verdadeiro do bem e do mal provoca perturbações do ânimo e leva muitas vezes a todo tipo de licenciosidade. Vem daí o que disse o poeta: vejo o que é melhor e aprovo, mas sigo o que é pior, né? Parece que o Eclesiastes tinha em mente a mesma coisa quando disse: quem aumenta seu saber, aumenta sua dor. Não digo isso para chegar à conclusão de que é preferível ignorar do que saber, ou de que não há nenhuma diferença entre o ignorante e o inteligente quando se trata de regular os afetos, mas porque é preciso conhecer tanto a potência de nossa natureza quanto a sua impotência, para que possamos determinar, quanto à regulação dos afetos, o que pode a razão e o que não pode. Disse, veja, muito interessante, né? Ele reconhece aqui o limite, né? O limite do controle de afetos, né? É claro que eu penso que ele se referiu a uma regra, não significa que não haja possibilidade de exceções, apesar de ele colocar como não havendo. Ele coloca aqui é factível uma impossibilidade de que o conhecimento do bem e do mal possa superar, por exemplo, uma expectativa presente, né? Um desejo de uma paixão, quando esse conhecimento diz respeito ao futuro, né? Dando um exemplo aqui. Então, aqui, voltando. Com a razão, não exige nada que seja contra a natureza. Ela exige que cada qual ame a si próprio, que busque o que lhe seja útil, mas efetivamente útil, que deseje tudo aquilo que efetivamente conduza o homem a uma maior perfeição e, mais geralmente, que cada qual se esforce por conservar tanto quanto está em si o seu ser. Além disso, uma vez que a virtude não consiste senão em agir pelas leis da própria natureza, e que ninguém se esforça por conservar o seu ser senão pelas leis da natureza, segue-se. Veja, ele parte de uma premissa. Define virtude como sendo, senão, apenas agir pela própria natureza quando se tem amor próprio. Basicamente é isso, né? Ele parte aqui anteriormente dizendo que se presume, né, com a razão. Não exige nada que se exige que se tenha amor próprio, e a virtude, a partir desse amor próprio, é definida como seguir as leis da própria natureza, né? E aí, mais uma vez, a gente fala, né? Se você tem um afeto que seja degradante, a tendência é ele dizer que, na verdade, é um sentimento inadequado, né? E que não está dizendo respeito à sua potência de agir, mas, na verdade, à supressão dela, o que te traz uma tristeza. E por isso você tem um comportamento destrutivo em determinados aspectos. Mas aí ele vai seguir, a partir dessa premissa da definição do que é virtuoso, a virtude sendo seguir as leis da sua própria natureza, que o fundamento da virtude é esse esforço por conservar o próprio ser e que a felicidade consiste em o homem poder conservá-lo, né? A tendência natural do homem de autopreservação. Aqui o 2, né? Segue-se ainda que é totalmente impossível que não precisemos de nada que nos seja exterior para conservar o nosso ser, e que vivamos de maneira que não tenhamos nenhuma troca com as coisas que estão fora de nós, né? É bem interessante aqui, ele já começa a fazer pontuações éticas que lembram até aí uma ética hopiana, né? Começa um pouco aí com o amor próprio, partindo para as leis naturais, em seguida a necessidade natural do homem de sobrevivência em sua relação com o objeto externo, né? Então é totalmente impossível que o homem não consiga, que o homem possa preservar a si mesmo sem produzir nenhuma espécie de troca com o ambiente externo, né? Não é possível isso.
é necessário que haja essas trocas do ambiente externo. Daí você vai derivar, no caso do Hoppe, né, você vai derivar a ética da propriedade privada. Não precisamos de nada que não seja exterior para conservar o nosso ser, que vivamos de maneira que não tenhamos nenhuma troca com as coisas fora de nós. Se além disso levarmos em consideração a nossa mente, certamente o nosso intelecto seria mais imperfeito se a mente existisse sozinha e não compreendesse nada além dela própria. Existem, pois, muitas coisas fora de nós que nos são úteis e por isso devem ser apetecidas. Dentre elas, não se pode cogitar nenhuma outra melhor do que aquelas que estão inteiramente de acordo com a nossa natureza. Com efeito, se, por exemplo, dois indivíduos de natureza inteiramente igual se juntam, eles compõem um indivíduo 2 vezes mais potente do que cada um deles considerado separadamente. Portanto, nada é mais útil ao homem do que o próprio homem, né? Falando aí da necessidade da vida em coletividade. Aqui já lembra um pouco o início de um pensamento freudiano, né? Que lógico veio depois, o Freud veio bem depois, né? Mas talvez tenha servido de inspiração para o Sigmund Freud, né? Aqui essa visão da civilização decorrendo aí da necessidade do homem fazer trocas, né, com o meio ambiente externo, né, já é uma coisa desde do útero materno, já se começa, do nascimento, a necessidade do ego se relacionar de forma inicialmente muito agressiva, né, com o ambiente externo, se perceber como ego, né. E aqui ele vai continuar, com efeito, dois indivíduos, né, natureza inteiramente, eles precisam se juntar para formar uma civilização, é mais vantajoso, né. Quero com isso dizer que os homens não podem aspirar nada que seja mais vantajoso para conservar o seu ser do que estarem todos em concordância em tudo, de maneira que as mentes e os corpos de todos componham como que uma só mente, um só corpo, e todos em conjunto se esforcem tanto quanto possam por conservar o seu ser e busquem juntos o que é de utilidade comum para todos. Sim, pontuando, né? Ninguém nega essa necessidade, né? O John Donne já falava que nenhum homem é uma ilha. A questão é, e aí? Como que vai se dar a aferição do que é certo ou errado nessa vida em sociedade, né? Como que vai se fazer para que existam regramentos que todos possam ali não ofender e ferir uns aos outros? Disso se segue que os homens que regem pela razão, isto é, os homens que buscam sob condução da razão o que lhes é útil, nada apetecem para si que não desejem também para os outros e são, por isso, justos, confiáveis e leais. Isso aqui pode ser entendido, e esse é o problema, de várias maneiras. Abre-se um leque enorme, né? O que é você desejar para si o que deseja para os outros? Se for, por exemplo, uma questão de eu desejo para mim o que eu desejo para o outro, um regramento que produza justiça. Justiça no sentido de nós dois somos iguais diante da lei, né? Esse é um entendimento. Eu quero que ele tenha o mesmo direito que eu de buscar obter como propriedade o fruto do seu próprio esforço, seu próprio trabalho, né? Isso é um exemplo, uma visão. Outra visão completamente diferente é dizer, nós temos um laço umbilical que nos une, que logo, por conseguinte, eu posso entender que o que é bom para mim e para o outro, naturalmente deva ser partilhado igualitariamente. Então, já é outro entendimento, é outra maneira de ver, uma visão menos individual, mas coletiva, né? São duas maneiras, por isso o texto deixa em aberto, na verdade, né? Pode interpretar das duas maneiras. Aqui, cada um necessariamente apetece ou rejeita pelas leis de sua natureza aquilo que julga ser bom ou mal, né? Então, cada um apetece ou rejeita pelas leis da sua natureza. Então, veja, exatamente, não há uma natureza comum. Ele está colocando aqui claramente cada um julga e apetece aquilo que é seu. Julga por si mesmo, né? Então, aqui ele já joga um pouco para o lado da análise indivíduo. Não se pode conceber nenhuma virtude que seja primeira relativamente a esta, quer dizer, ao esforço por se conservar. O esforço por se conservar é o primeiro e único fundamento da virtude, né? Então, veja, ele coloca aqui o instinto de autopreservação como uma decorrência natural do que é virtuoso, né? A lei da natureza, seguir a lei da natureza é se autopreservar. Eu tenho minhas ressalvas com relação a essa visão, mas não cabem aqui. Vamos continuar.
Agir absolutamente por virtude nada mais é do que agir segundo as leis da própria natureza. Ele insiste aqui nesse aspecto, né? Como esse esforço pelo qual a mente, à medida raciocina, esforça-se... olha só. Como esse esforço pelo qual a mente, à medida que raciocina, esforça-se por conservar o seu ser, não é senão compreender. Então, esse esforço por compreender é o primeiro e único fundamento da virtude. E não é por causa de algum fim que nos esforçaremos por compreender as coisas, mas pelo contrário, a mente, à medida que raciocina, não poderá conceber como sendo bom para si senão aquilo que a conduz ao compreender. Veja, interessante, aqui ele coloca um motivo pelo qual buscamos conhecimento. Esforço pelo qual a mente, à medida que raciocina, esforça-se por conservar o seu ser. Não é senão compreender. Né? Então, veja, a maneira como nós podemos obter a autopreservação é compreender. Compreender a si próprio, compreender o mundo. Então, esse é um fundamento da virtude, não é por causa de algum fim que buscamos compreender. Nos esforçamos compreender à medida que raciocinamos, né? Poderá aqui conceber o que é bom para si, senão aquilo que conduz ao compreender. Então, só é bom para você aquilo que conduz à compreensão. A compreensão acaba sendo o fim à medida em que você segue a sua natureza de autopreservação. É isso que ele quer dizer. Então, não há nada que saibamos com certeza ser bom ou mal, exceto aquilo que nos leva efetivamente a compreender ou que possa impedir que compreendamos. Né? Nenhuma coisa pode ser má por aquilo que tem de comum com a nossa natureza. Em vez disso, é a medida que nos é contrária que ela é má para nós. Então, chamamos de mal o que é a causa de tristeza. Então, o que reduz a nossa potência de agir. Isso é mal. O que é bom é aquilo que, ao contrário, segue a nossa natureza, aumenta a nossa potência de agir e é adequado. Então, nenhuma coisa pode ser má por aquilo que tem em comum com a nossa natureza. Se segue a nossa natureza, não é mal, é virtuoso, já é uma forma de definir virtude. À medida que uma coisa concorda com a natureza, ela é necessariamente boa. À medida que os homens estão submetidos às paixões, não se pode dizer que concordem em natureza. Então, logo, ele já vai colocar as paixões aqui como uma vicissitude, não uma virtude. Então, quando se diz que as coisas concordam em natureza, compreende-se que concordam em potência e não em impotência ou negação. À medida que são afligidos por afetos, que são paixões, os homens podem discrepar em natureza e, igualmente, sob a mesma condição, um único e mesmo homem é volúvel e inconstante. Então, nos tornamos volúveis e inconstantes à medida em que somos afetados por paixões. Isso torna uma discrepância em relação à nossa natureza. É isso. Vamos falar mais um último ponto aqui antes de encerrar. Proposição 34. À medida que os homens são afligidos por afetos, que são paixões, podem ser reciprocamente contrários. Então aqui ele vai falar alguns pontos. Pedro, por exemplo, pode ser causa de que Paulo se entristeça porque tem algo de semelhante a uma coisa que Paulo odeia. Quer porque apenas Pedro desfruta de uma coisa, quer o próprio Paulo também ama. Então aquela questão que eu tinha falado anteriormente da escassez. O fato de gostarmos da mesma coisa não significa que vamos conseguir criar aí uma simpatia um pelo outro. Se duas pessoas, os exemplos que ele está colocando aqui é exatamente esse. Se duas pessoas têm uma concordância em relação a algo que é escasso, a tendência é que eles criem, ao contrário, uma competição, até uma antipatia, pode se criar até uma antipatia. No caso, quando o que os dois concordam em algo não escasso, aí eles tendem a criar até uma amizade. É mais ou menos essa explicação aqui dessa proposição, para finalizar, porque ela é grande, se eu for ler ela toda, não vou extrapolar o tempo. Então é isso. Para finalizar aqui, vou ler a última proposição. Apenas à medida que vivem sob a condução da razão, os homens concordam sempre e necessariamente em natureza. Então, aqui é interessante. Veja, se não houver um lado racional, voltamos à barbárie, ao primitivismo.
À medida que os homens são afligidos por afetos que são paixões, eles podem ser diferentes em natureza e mutuamente contrários. Veja que interessante. Então, se os homens se deixarem acometer e padecer por paixões, a vida em sociedade se torna mais difícil, pois o que seria natural de se esperar que eles tivessem fácil cooperação uns com os outros, já que possuem a mesma natureza, eles passam a não ter essa tendência no momento em que são acometidos por paixões e se deixam levar para naturezas diferentes, né? É isso, gente. Vou finalizar por aqui. O vídeo está se estendendo muito. Espero aí que tenha sido útil de alguma forma. Um abração. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 horas da manhã, as reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, clique em curtir, compartilhe nossos vídeos e, sobretudo, comente-os. Nem sempre podemos responder, mas sempre leremos o seu comentário. Caso goste mesmo do nosso conteúdo, nos dê uma ajuda pelo Pix, disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. Qualquer quantia será muito bem-vinda. A propósito, convidamos você a participar dos grupos de discussão. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, dicas, livros e até bater um papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists, com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos o nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar ao final desse vídeo. Até a próxima.